Olá, seja bem-vindo ao podcast Poucas Palavras. Eu sou o Guimel e que bom que você está aqui ouvindo mais esse episódio com a gente. Eu tinha dito no último podcast que eu gravei que eu ia fazer uma série de estudos sobre o livro de Jó. Nós vamos dar uma pausa e no próximo episódio eu continuo, porque é um estudo bem minucioso. E hoje eu quero dar uma pausa nisso para falar sobre espera. Mas quero ler primeiro um texto que é Romanos 8, versículo 24, que diz: Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Essa semana, durante as minhas tarefas do dia a dia, seja organizando a casa, seja trabalhando, um versículo estava batendo na porta do meu coração, na verdade uma frase, que é essa frase mesmo: mas esperança que se vê não é esperança. E sabe quando você está tendo um pensamento, tipo quando você lembra de uma música que você não ouve há muito tempo e do nada você começa a lembrar daquela música? Isso aconteceu comigo com esse versículo e eu não estava entendendo porque que eu estava lembrando desse versículo. E aí eu me toquei ontem de que, calma aí, de repente Deus está ministrando o meu coração. E aí eu peguei a Bíblia, não lembrava de que contexto fazia esse versículo, lembrava que era um versículo, e aí achei e falei, caramba, que louco, né? E aí entendi o que Deus estava fazendo, né? Você deve viver por um tempo de espera, eu vivo um tempo de espera, e esperar é muito difícil, mas esperar faz parte da vida com Deus, esperar faz parte da jornada com Deus. Davi foi ungido rei, e é muito bonito, né, a história, todo mundo conhece lá o texto, que quando Davi foi ungido, o Espírito se apoderou dele, mas ele não foi rei no mesmo momento. Davi startou ali um processo de 17 anos para que ele se tornasse rei. Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de nações, e mais do que isso, apesar da idade, de estar avançado de idade, tanto ele como Sara receberam uma promessa de que eles teriam um filho, mas isso não aconteceu do dia para a noite, e levou muito mais do que 9 meses. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Em se tratando de espera, até Jesus esperou, porque Jesus já nasceu Jesus, mas ele levou 30 anos para se tornar Cristo. Foi aos 30 anos que ele começou o ministério dele. Foi aos 30 anos que ele ouviu do céu a voz que disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a partir dessa premissa, dessa declaração, Jesus começou o ministério dele. A jornada com Deus ela é feita de espera, mas independente disso, independente de saber o final dessas histórias, eu e você nós sabemos que esperar não é fácil. Esperar é difícil. Mas ao contrário de, sei lá, você vai num consultório médico e fica numa sala de espera, entediado, ouvindo aquela música ambiente, lendo revistas que já são de meses atrás, olhando pro relógio, mexendo no celular e o tempo não passa nunca, e você fica lá esperando para ser atendido pelo seu médico, né? E tantas outras esperas, sei lá, você vai numa fila de uma lotérica pagar uma conta, fila do supermercado. A gente não gosta de esperar, mas a espera ela tem um propósito. Essas esperas têm o seu propósito, e esperar em Deus também tem o seu propósito. E esperar no que diz respeito à nossa jornada com Deus não é um tempo ali aleatório. Você entrou numa sala de espera fazendo coisas aleatórias. Não, acontecem coisas que são da parte de Deus nos tempos de espera na vida da gente. E eu quero falar um pouco disso. Um dos textos que mexeu comigo quando eu fui estudar sobre isso, sobre espera, também tem em Romanos capítulo 5, que diz bem assim, a partir do versículo 3: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. É uma promessa bíblica que a esperança não vai nos decepcionar. Eu achei interessante, Romanos capítulo 8, esses textos estarem linkados, né? O texto que ele fala sobre esperança, sobre o fato da esperança que se vê não é esperança, e aí ele vai lá e continua dizendo: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aí ele vai lá e diz no versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa parte é legal, porque não tem tempo mais difícil para orar do que os tempos de espera. Quando você está esperando muito tempo por alguma coisa, sua espera já é uma espera de anos, você desaprende a orar, ou pelo menos parece que você desaprende a orar. A sua oração se torna uma oração cansada. No início da tua espera você faz aquelas orações longas e consegue colocar todas as suas demandas de Deus, mas isso logo se torna um: me ajuda, Deus.
Se torna uma oração que às vezes parece até vazia, você fica até envergonhado de fazer aquela oração e no máximo você consegue fazer uma oração bem curta, mas ao mesmo tempo bem sincera, do tipo, Deus me ajuda, eu tô cansado dessa espera. É engraçado porque nesse tempo pode parecer que não, pode parecer que você está desaprendendo a orar, mas na verdade Deus está te ensinando a orar, porque olha o que o texto diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, é muito interessante, porque nos períodos de espera, se não é um período de espera muito longo, a sua oração ela deixa de ser uma oração, ela se torna um gemido, mas Deus traduz para si mesmo o gemido, e Ele entende o que você não conseguiu dizer com palavras, mas o que seu coração está conseguindo dizer. John Bunyan tem uma frase sobre isso, ele diz: na oração vale um coração sem palavras, o que não vale são palavras sem um coração. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te ensinar sobre espera. A espera é um tempo onde a gente aprende a orar, por mais que pareça que a gente está desaprendendo, porque a espera te faz deixar de ser um tagarela e passar a ser sincero e passar a ser humano diante de Deus. Então a espera ela filtra a tua oração, você ora o que realmente importa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente acabou de ler Romanos capítulo 5, que diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Por que no meio desse processo você precisa de caráter aprovado? Quem espera, espera por algo, e em se tratando de esperar em Deus, você espera por algo de Deus. Mesmo durante a espera, se você tem uma promessa de Deus, a promessa de Deus, mesmo que ela ainda não seja, palpável, não se tornou real na tua vida, por mais que ela seja só uma palavra, ela já carrega o peso da glória de Deus. Muito mais pesado é o cumprimento da promessa, que é feita lá no final do tempo de espera. Então quando Deus responde ao seu tempo de espera, Ele te dá algo que carrega o peso da glória dele, e você precisa de caráter para suportar o peso da glória de Deus. Por isso, esse processo de espera gera perseverança e caráter aprovado, e esse caráter aprovado aumenta a tua esperança. E a gente chega, naquele estágio que Abraão chegou, de esperar contra a esperança. Quando tudo grita para você não esperar, você continua esperando. Então esse é o ponto número 2. O período de espera gera na gente caráter, e a gente precisa de caráter para lidar com o peso do favor de Deus. E o último ponto que eu quero falar para você é sobre para que serve o tempo de espera, qual é a finalidade do tempo de espera, e eu considero esse o ponto principal desses períodos em que a gente espera muito por alguma coisa. O período de espera, ele cria um lugar, e é um que eu chamo de lugar para dois. É você e Deus, porque muitas vezes o período de espera ele é um período solitário, e nesse lugar para dois que os períodos de espera eles constroem, eles têm um propósito, é que você entregue as suas demandas e o seu coração para Deus, e em troca você recebe de Deus direção e o coração dele. Quando a gente passa por longos períodos de espera, a gente começa a perceber como o coração de Deus percebe, a gente começa a pensar como os céus pensam, como Deus pensa, e a nossa estrutura de percepção da vida, ela muda de momentânea para um tempo de percepção de eternidade. Os períodos de espera tornam a gente mais parecidos com Deus, tornam o nosso coração mais parecido com o coração de Deus. O período de espera, ele leva embora as distrações, ele é um filtro para as distrações, porque além dos períodos de espera serem períodos solitários, serem períodos difíceis, serem períodos de testes, serem períodos de provações, eles revelam o que é belo de verdade, o que tem valor de verdade. E é durante os períodos de espera em que todas as coisas competem com a nossa afeição por Deus, é que elas vão ficando para trás. Deixa de ser uma escolha forçada que não é sustentável para ser uma mudança de ótica. A espera, ela limpa a nossa visão e a gente consegue ver a beleza do que realmente importa. A gente consegue colocar Deus no seu devido lugar e as outras coisas nos seus devidos lugares. E eu vejo esse tempo como um tempo em que Deus vai ensinar a gente a fugir de uma coisa que tem acontecido muito. Muitos de nós, quando... É engraçado porque nesse mesmo texto que fala de espera, a Bíblia fala que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha só que interessante. A gente vive num tempo em que tudo é tão instantâneo que até a cura das nossas fraquezas a gente quer que seja instantânea. Então você tem uma fraqueza em determinada área, seja lá qual for ela, e o que a gente faz? A gente não sabe lidar com a dor, porque toda vez que você tem que abandonar uma coisa pelo qual você está viciado, por exemplo, isso dói e a gente não sabe lidar com a dor, então a gente arruma um substituto para aquilo que pareça lícito, então a gente performa uma cura, porque a gente não sabe lidar com a dor da espera, a gente não sabe lidar com o fato de que durante a espera vai doer dizer não para aquilo que a gente tem que dizer não, e eu sinto que Jesus está convidando a gente para um tempo em que a gente deixe doer e confie no bálsamo dele,
E confie que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. E confie que Ele tá com a gente. Que vai ajudar a gente nas nossas batalhas, seja a sua batalha qual for. Não performe uma cura. Porque às vezes a gente sabe esperar em todas as outras áreas, mas quando se trata das nossas fraquezas, a gente não sabe esperar. A gente performa para mostrar que a gente tá curado sem a gente tá. Ou a gente arruma um substituto para aquilo pro qual a gente disse não. E aí isso é um mentir para si mesmo e dizer para si mesmo que você tá curado quando você não tá, quando na verdade você deve esperar, colocar a dor que você tá sentindo diante de Deus a respeito das tuas fraquezas, para que no tempo oportuno você tenha a vitória. E essa é uma outra coisa que o tempo de espera ensina pra gente, a não ser super-herói, a ser humano, porque enquanto você fingir ser super-herói, você vai continuar esperando, mas quando você for vulnerável e abraçar o processo, Deus vai intervir, cara, e vai trazer direção para tua vida. Eu desafio você a abraçar esse tempo na tua vida, por mais difícil que ele seja, a se agarrar com Jesus, porque ele vai te dar, cara, direção. E ele vai te dar o coração dele. E essa é a palavra de hoje. Que você seja abençoado. Até a próxima. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast, que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site na área de Fale Conosco ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem pra gente como uma forma de feedback mais direto para vocês. Então a gente espera que vocês mandem pra gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por LTK Mídia.